Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula de eletromagnetismo. E hoje nós vamos continuar aí as coordenadas esféricas, tá certo? Nós estamos no capítulo 1 do livro do Griffiths, né? Introdução à Eletrodinâmica, terceira edição, o capítulo de análise vetorial, beleza? Na última aula nós demonstramos os vetores unitários r, θ e φ, escritos em termos de x chapéu, y chapéu e z chapéu, conforme está aí na nossa lousa, né? E hoje nós vamos fazer o inverso. Nós vamos escrever y chapéu, x chapéu e z chapéu em termos de r chapéu, θ chapéu e φ chapéu, tá certo? Então, para iniciar, né, vamos pegar a nossa primeira equação, que é a equação em R, né? Nós vamos multiplicar por seno de θ, os dois lados desta equação. E nós vamos proceder de uma forma parecida com a equação em θ chapéu. Só que nesse caso nós vamos multiplicar por cosseno de θ. Vamos multiplicar a segunda equação, os dois lados da segunda equação, por cosseno de θ. Então, ficaremos com, multiplicando a equação em R por seno de θ, teremos seno de θ vezes R chapéu é igual a seno ao quadrado de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais seno ao quadrado de θ, seno de φ, y chapéu, mais seno de θ, cosseno de θ, z chapéu. Certo? Agora vamos multiplicar a segunda equação por cosseno de θ. Então ficaremos com cosseno de θ, θ chapéu, que é igual a cosseno ao quadrado de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais cosseno ao quadrado de θ, seno de φ, y chapéu, menos cosseno de θ, seno de θ, z chapéu. Tá certo? Agora, o que nós vamos fazer é somar esta equação, a equação de cima com a equação de baixo. Quando a gente somar essas duas equações, nós vamos ver que o termo em z chapéu vai desaparecer. Tá certo? Teremos aí uma equação em termos de x chapéu e y chapéu. Então, ficaremos com seno de θ, r chapéu, mais cosseno de θ, θ chapéu, que é igual cosseno de φ, x chapéu. Eu já vou colocar em evidência e aqui vai ficar a soma de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Tá certo? Mais, aqui eu vou colocar seno de φ em evidência, seno de φ vezes y chapéu em evidência e teremos seno de φ, y chapéu, que multiplica seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Está vendo? Então, nós teremos aqui, ó, essa identidade que vale 1. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Mesma coisa aqui, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Então, nós ficaremos com a seguinte expressão.
seno de θ, R chapéu, mais cosseno de θ, θ chapéu, é igual a cosseno de φ, x chapéu, mais seno de φ, y chapéu. Beleza? Tá certo? Então, nós temos agora esta expressão aqui, ó. Bem, então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta expressão e vou tentar fazer uma operação com a expressão em φ. Só que antes eu vou preparar a expressão em φ. Eu vou multiplicar essa expressão aqui do φ por cosseno de φ. Eu vou multiplicar por cosseno de φ. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de φ, φ chapéu, é igual a menos cosseno de φ, seno de φ, tem um erro aqui. Estou cometendo um erro, pessoal. Vocês me desculpem, está errado aqui, ó. Isso aqui não é θ. Isso aqui é φ. Isso aqui é φ. Não ficou legal. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui é φ. Seno de φ. Tá certo? Então, aqui nós temos menos cosseno de φ, seno de φ, x chapéu. Mais cosseno ao quadrado de φ, y chapéu. Beleza? Então, nós vamos montar um sistema agora com essas duas equações aqui. Tá ok? Em que, primeiro, eu tenho esta equação e agora eu vou pegar esta equação aqui de cima e vou multiplicar por seno de φ. Então, eu vou ter o seguinte, ó, aqui vai ficar seno de φ, seno de θ, R chapéu, mais seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, igual a seno de φ, cosseno de φ, x chapéu, mais seno ao quadrado de φ, y chapéu. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora é somar a equação de cima com a equação de baixo. Quando eu fizer isso, eu vou desaparecer com o x chapéu, com o termo em x chapéu. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Quando eu somar as duas equações, eu ficarei com seno de φ, seno de θ, R chapéu, mais seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, mais cosseno de φ, φ chapéu, que é igual a y chapéu, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ.
Acontece que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ vale 1. Então, nós temos que y chapéu vai ser igual a seno de φ, seno de θ, r chapéu, mais seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, mais cosseno de φ, φ chapéu. Então, nós encontramos aí o y escrito em termos de r chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Agora, nós podemos determinar, né? Temos que determinar, na verdade, o x chapéu e o z chapéu. Para isso, nós vamos começar com a seguinte expressão. Nós podemos pegar esta expressão aqui, em φ, e substituir esse valor de y. Então, nós vamos substituir esse valor de y nessa expressão em φ. Então, vamos lá. Nós temos que φ chapéu é igual a menos seno de φ, x chapéu mais cosseno de φ, y chapéu. Aí eu vou pegar esse y e substituir aqui. Então, esse cosseno de φ vai multiplicar. Vai multiplicar o seno de φ, seno de θ, r chapéu, mais seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, mais cosseno de φ, φ chapéu. Bem, agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos passar esse termo aqui, que é menos seno de φ, x chapéu, para o primeiro membro, certo? Então, ficaremos com seno de φ, x chapéu, igual a cosseno de φ, seno de φ, seno de θ, r chapéu, mais cosseno de φ, seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, mais cosseno ao quadrado de φ, φ chapéu, menos φ chapéu. E é esse termo aqui. Então, dividido tudo por seno de φ, teremos x chapéu igual. O seno de φ daqui cancela com esse seno de φ daqui. Então, ficamos com cosseno de φ, seno de θ, r chapéu. Mais, eu vou cancelar esse seno de φ também. Cosseno de φ, cosseno de θ, θ chapéu. Menos. Aí aqui eu posso escrever assim, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de φ vezes φ chapéu. Só que eu estou dividindo por seno de φ. Então eu vou colocar seno de φ aqui embaixo, ó. Seno de φ. Certo, pessoal? Bem, 1 menos cosseno de φ, vou fazer aqui, ó. Nós sabemos que seno quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é igual a 1. Então, seno quadrado de φ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Então, quer dizer que esse termo aqui é seno quadrado de φ. Então, é seno quadrado de φ dividido por seno de φ. Então, aqui vai ficar seno de φ.
Então, teremos que o x chapéu é igual cosseno de φ, seno de θ, r chapéu, mais cosseno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, menos, isso aqui vale seno quadrado de φ, 1 menos cosseno quadrado de φ é seno quadrado de φ. Seno quadrado de φ dividido por seno de φ dá seno de φ. Φ chapéu. Então, nós temos aí agora a expressão para x chapéu em termos dos vetores unitários r chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Certo? Então, pessoal, vamos determinar agora o z chapéu, certo? Então, para isso, nós vamos utilizar a equação em θ, tá certo? A equação em θ ela é dada por θ, vamos colocar aqui, olha, θ chapéu é igual a cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu mais cosseno de θ, seno de φ, y chapéu menos seno de θ, z chapéu. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isolar esse termo aqui. Ó. Então, fica assim. Seno de θ, z chapéu, que agora passou para o primeiro membro, então vai positivo. É igual ao cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais cosseno de θ, seno de φ, y chapéu, menos θ chapéu. Beleza? E agora nós vamos substituir o x e o y que nós encontramos nessa expressão. Então fica seno de θ, z chapéu, igual a cosseno de θ, cosseno φ, que multiplica x chapéu. X chapéu é cosseno de φ, seno θ, r chapéu, mais cosseno φ, cosseno θ, θ chapéu, menos seno de φ, φ chapéu. Certo? Então, é isso aí. Mais. E agora nós vamos escrever este termo aqui multiplicado por y. Então fica cosseno de θ, seno de φ, que multiplica y. Meu y é seno de φ, seno de θ, r chapéu, mais seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, mais cosseno de φ, φ chapéu. Certo? Então, menos o meu θ chapéu. Nós não podemos esquecer. Agora vamos fazer esse produto, né? E vamos organizar tudo aqui. Então fica assim. Seno de θ, z chapéu é igual. Então, isso vezes isso, eu vou escrever assim, cosseno de θ, seno de θ, cosseno ao quadrado de φ, r chapéu. Mais este vezes esse vai ficar assim, cosseno quadrado de θ, cosseno quadrado de φ, θ chapéu, menos cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ, φ chapéu, mais
esse vezes esse vai ficar cosseno de θ, seno de θ, seno ao quadrado de φ, R chapéu. Mais este vezes este vai ficar cosseno quadrado de θ, seno quadrado de φ, θ chapéu. Mais este vezes este. Então fica cosseno de θ, seno de φ, cosseno de φ, φ chapéu, menos θ chapéu. Beleza? Então vamos arrumar a casa aqui, ó. Nós podemos dividir tudo por seno de θ. Tá certo? Ou a gente pode tentar ver se existem aquelas identidades de seno quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, vamos fazer isso primeiro, né? Então, a gente faz assim, ó, é seno de θ, z chapéu, que é igual. Nós podemos juntar estes dois termos aqui, ó. Então, fica cosseno de θ, seno de θ, R chapéu, coloca em evidência, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno quadrado de φ. Então, nós fizemos esse e este. Bem, nós podemos fazer com este termo aqui também, esses dois termos também. Então, eu vou colocar o cosseno quadrado de θ, θ chapéu em evidência, e aqui nós temos cosseno ao quadrado de φ mais seno quadrado de φ. Então, já fiz este e este. Certo? Mas, aí, ó, se a gente observar, temos aqui, ó, cosseno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ. Cosseno de φ, seno de φ, seno de φ, φ. Então, isso menos isso dá zero. Então, eu já posso cancelar este com este. Então, fica, na verdade, é menos, né? Tem que colocar o menos lá, né? Coloquei menos aqui, ó. Aqui é menos θ chapéu. Certo? Então, nós teremos que o seno de θ, z chapéu, é igual a cosseno de θ, seno de θ, r chapéu. Isso aqui vai a 1, mais cosseno ao quadrado de θ, θ chapéu, isso aqui também vai a 1, né? Menos θ chapéu. Então, temos que o seno de θ, z chapéu, é igual a cosseno de θ, seno de θ, r chapéu, menos 1 menos cosseno ao quadrado de θ, θ chapéu. Certo? Então, o que acontece aí? Nós sabemos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, o que nós temos dentro desse parênteses é justamente o seno, porque seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos reescrever aqui. Fica assim, ó, seno de θ, z chapéu, é igual a cosseno de θ, seno de θ, r chapéu, menos seno quadrado de θ, θ chapéu. Então, eu posso passar esse seno de θ para cá dividindo. Então, vai cancelar com esse e com esse. Então, nós teremos o seguinte,
RZ chapéu é igual a cosseno de θ, R chapéu, menos seno de θ, θ chapéu. Aí a gente encontra a expressão para Z. Então, para organizar, vamos escrever as expressões aqui embaixo, certo? Então, o meu X chapéu é igual a cosseno de φ seno de θ, R chapéu, mais cosseno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, menos seno de φ, φ chapéu. O meu Y chapéu vai ser igual seno de φ, seno de θ, R chapéu, mais seno de φ, cosseno de θ, θ chapéu, mais cosseno de φ, φ chapéu. E o meu Z vai ser igual a cosseno de θ, R chapéu, menos seno de θ, θ chapéu. Então, temos aí os vetores unitários x, y e z. Não foi aqui, deixa eu ajeitar. X, y e z chapéu, escritos em termos de R, θ e φ chapéu. É isso aí, pessoal. Estudem e refaçam essas demonstrações. Se tiverem dúvidas, entrem em contato com o professor através da plataforma. Tá ok? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.